Fala galera, você está no Global Filmes, o canal para quem respira cinema. Aqui a gente fala de estreia, franquias gigantes, filmes que estão dando o que falar e tudo que vem por aí. Então deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque todo dia tem novidade direto das telas para o mundo inteiro. Você consegue imaginar o final de Velozes e Furiosos trazendo de volta um dos personagens mais amados da saga e ainda contando com a participação de uma das maiores estrelas do esporte mundial? Pois é, os rumores sobre o retorno de Brian O'Connor já estão deixando os fãs emocionados. Mas agora, uma possível participação de Cristiano Ronaldo na franquia está aumentando ainda mais a curiosidade do público. Será que esse último capítulo da saga vai surpreender o mundo com as participações inesperadas? Hoje você vai descobrir tudo o que já sabemos sobre esse final que promete ser histórico. O possível retorno de Brian O'Connor nos Velozes e Furiosos 11 tem mexido com o coração dos fãs da franquia ao redor do mundo. Para muitos, Brian não é apenas um personagem, ele é parte da alma da saga, alguém que esteve presente desde os primeiros momentos e ajudou a construir o que a série representa hoje: amizade, lealdade e, acima de tudo, família. Interpretado por Paul Walker, Brian se tornou um dos rostos mais marcantes do cinema de ação nos anos 2000. Seu carisma, sua química com o elenco e sua trajetória dentro da história conquistaram milhões de espectadores. Mesmo após a sua ausência nos filmes mais recentes, o personagem nunca foi esquecido pelos fãs. Agora, com a possibilidade do seu retorno no capítulo final da saga, reacendeu uma onda de emoção e nostalgia. Vin Diesel, principal nome da franquia, já comentou sobre o desejo de encerrar a história de forma especial, respeitando o legado de Brian e tudo que ele representa para o universo de Velozes e Furiosos. Segundo as informações divulgadas, a produção utiliza tecnologia CGI para recriar o personagem com cuidado e respeito. Além disso, os irmãos de Paul, que já colaboraram anteriormente para dar continuidade às cenas do personagem, poderiam novamente participar como dublês, ajudando a manter a essência de Brian nas telas. A ideia não é apenas trazer o personagem de volta, mas criar uma homenagem digna, algo que celebre a história, a amizade entre os personagens e a conexão criada com o público ao longo de mais de 2 décadas de filme. Para os fãs, esse possível retorno representa mais do que nostalgia. É a chance de ver a jornada se fechar de forma completa, com todos aqueles que fizeram parte dessa família cinematográfica. Confirmando, Velozes e Furiosos 11 promete ser não apenas um filme de ação, mas um capítulo final carregado de emoção, memória e respeito ao legado que marcou gerações. E sempre fica o questionamento: será que esse retorno vai emocionar os fãs e entregar o encerramento perfeito para a saga? Quando a gente assiste a um dos grandes filmes de ação ou ficção científica, hoje em dia, muitas vezes não percebe o quanto daquilo que está na tela foi criado digitalmente. E é aí que entra a tecnologia CGI, que revolucionou completamente a forma de como o cinema conta histórias. O CGI é basicamente a arte de criar imagens por computador para compor cenas que seriam impossível, perigosas ou cara demais para serem filmadas na vida real. Estamos falando de cidades inteiras criadas do zero, personagens digitais extremamente realistas, ambientes espaciais, criaturas fantásticas ou até versões digitais de atores. Mas o que muita gente não sabe é que o CGI não serve apenas para grandes explosões ou monstros gigantes. Ele também é usado de forma invisível. Às vezes, um cenário que parece real foi parcialmente recriado no computador. Um fundo de cidade pode ser digital, o céu pode ter sido substituído ou até multidões em estádios ou ruas podem ser geradas por CGI. Nos bastidores de Hollywood, equipes inteiras trabalham exclusivamente com isso. São artistas digitais, animadores, modeladores 3D, especialistas em iluminação e textura, e todos colaborando para que cada detalhe pareça convincente. Um único plano de poucos segundos pode levar dias ou até semanas para ficar pronto. A tecnologia evoluiu muito. No início, os efeitos digitais eram facilmente perceptíveis. Hoje, com softwares avançados, captura de movimento, inteligência artificial, o nível de realismo chegou a um ponto em que o público muitas vezes não consegue diferenciar o que é real e o que é digital. Em filmes de ação, por exemplo, o CGI permite criar perseguições mais intensas, acidentes espetaculares e cenas que seriam arriscadas demais para atores e dublês. Já em dramas e filmes biográficos, ele pode ser usado para rejuvenescer atores ou recriar épocas passadas com enorme fidelidade. Outro uso que gera muita discussão é a recriação digital de personagens. Quando feito com cuidado e respeito, o CGI pode ajudar a manter a continuidade de uma história e prestar homenagem a personagens marcantes do cinema. Uma ferramenta poderosa, mas que também exige responsabilidade. No fim das contas, o CGI se tornou uma das principais ferramentas da indústria cinematográfica moderna. Ele não substitui a atuação ou direção, mas amplia a possibilidade criativa dos cineastas. É como se a imaginação finalmente tivesse menos limites técnicos para existir na tela. E talvez o mais impressionante
de tudo seja isso. Quando o CGI é realmente bom, você nem percebe que ele está lá e simplesmente faz você acreditar na história. Uma das maiores perguntas entre os fãs é justamente como esse retorno pode acontecer dentro da história. Afinal, Brian continua vivo no universo da franquia. Ele apenas se afastou das missões para priorizar a família. E esse detalhe abre espaço para um retorno que faça sentido narrativamente. A teoria mais comentada é que Brian volte em um momento decisivo, quando Dom Toretto e sua equipe estiverem enfrentando o maior desafio de todos. Não seria apenas uma participação rápida, mas também um retorno com propósito, ligado diretamente ao desfecho da história e à proteção da família, que sempre foi o coração da franquia. Dentro do universo Velozes e Furiosos, Brian sempre foi mais do que um parceiro de corrida ou de missão. Ele foi o contraponto de Dom, o amigo que virou irmão, alguém que ajudou a construir os valores que guiaram a equipe ao longo de todos os filmes. Talvez Brian de volta no capítulo final poderia simbolizar o fechamento de um ciclo que começou lá atrás, no primeiro filme. Os fãs acreditam, se esse retorno acontecer, ele deve ser tratado como um momento especial, daqueles que param o filme e fazem o público sentir o peso da história. Não seria apenas ação ou nostalgia, mas um reencontro carregado de significado para a trajetória dos personagens. Se isso realmente se concretizar, o retorno de Brian pode se tornar um dos momentos mais marcantes de toda a franquia, unindo o passado, o presente e o encerramento digno de uma saga. Outro ponto que chama muita atenção é a forma como essa aparição pode ser construída. Tudo indica que a produção deve seguir um caminho já conhecido pelos fãs da franquia, a combinação de dublês de cor com tecnologia digital avançada. Foi exatamente essa tecnologia que permitiu concluir a participação de Brian em Velozes e Furiosos 7, e um trabalho que envolveu meses de dedicação de equipes de efeitos visuais. O resultado marcou a história do cinema e emocionou o público ao redor do mundo. Se essa franquia decidir seguir esse mesmo caminho novamente, a tendência é que a tecnologia atual, muito mais evoluída do que há alguns anos, permita um nível de realismo ainda maior. Não seria apenas uma recriação visual, mas uma tentativa de preservar a essência do personagem que se tornou tão importante para a saga. No fim, mais do que tecnologia, o que está em jogo é o cuidado e o legado do personagem e o respeito pela conexão que os fãs criaram com ele ao longo dos anos. Mais do que uma simples participação especial, tudo indica que o verdadeiro foco seria a história. A ideia não seria trazer Brian de volta apenas como nostalgia, mas para dar ao personagem um encerramento à altura da sua trajetória. Desde o início da franquia, Brian sempre foi movido por dois pilares: lealdade e família. Sua relação com Mia, construída ao longo dos filmes, foi uma das bases emocionais da saga. Eles não foram apenas um casal, mas um núcleo familiar que representava o lado mais humano daquele mundo de corridas e missões perigosas. Por isso, muitos acreditam que qualquer retorno do personagem teria como prioridade reforçar esses laços, mostrar Brian ao lado de Mia, protegendo sua família e apoiando Dom em um momento decisivo. Seria uma forma de respeitar tudo que o personagem construiu ao longo da franquia. Narrativamente, esse tipo de abordagem permite um fechamento com honra, sem exageros, sem transformar o momento em espetáculo, mas sim em um significado, um adeus que conversa com a essência do personagem e com aquilo que os fãs sempre valorizaram, a importância da família acima de tudo. Se feito com sensibilidade, esse foco na história pode transformar a participação em algo memorável. Não pela tecnologia ou pela surpresa, mas pela emoção e pelo respeito ao legado do personagem. Nos bastidores, outro detalhe que chama atenção envolve a própria produção do filme. Segundo comentários e declarações ligados à franquia, a presença de Brian no capítulo final teria sido vista como um elemento importante para o encerramento da saga. A ideia de concluir Velozes e Furiosos sem mencionar ou revisitar um dos personagens mais marcantes da história sempre foi algo que gerou debate entre os fãs e até dentro da indústria. Afinal, Brian esteve presente desde o início, ajudando a definir o tom e os valores que sustentaram a franquia por anos. Para muitos analistas de cinema, encerrar essa jornada sem algum tipo de homenagem ao personagem poderia deixar uma sensação de história incompleta. E é justamente por isso que o retorno de Brian passou a ser discutido como parte de um fechamento mais simbólico e emocional. Do ponto de vista narrativo, faz sentido. O último filme de uma saga tão longa costuma buscar conexões com suas origens, trazendo de volta elementos que marcaram o começo de tudo. Brian é, sem dúvida, um desses pilares. Se essa direção realmente for seguida, o capítulo final não será apenas sobre ação e velocidade, mas sobre legado, memória e impacto que certos personagens deixaram na cultura pop. A expectativa em torno dessa possível aparição vai muito além da ação, diferente de perseguições, explosões e de cenas de alto risco que marcaram a franquia. A ideia aqui seria apostar na emoção e na nostalgia. Muitos fãs acreditam que esse momento não precisa ser grandioso, em termos de espetáculo, mas sim significativo
significado em termos de sentimento. Trazer esse personagem de volta em um tom mais íntimo e nostálgico pode ser exatamente o que a franquia precisa para encerrar sua trajetória de forma marcante, não como espetáculo de efeitos, mas como um momento de conexão com o público. O que os fãs esperam não é apenas velocidade ou adrenalina, mas um encerramento que reconheça a jornada emocional construída ao longo dos anos. E agora, se eu te disser que uma das maiores estrelas do futebol mundial pode estar presente e acelerar nas telonas de Hollywood. E é exatamente isso. Cristiano Ronaldo começou a aparecer em rumores ligados ao universo de Velozes e Furiosos. E isso já é o suficiente para deixar os fãs curiosos. Acostumado a quebrar recordes dentro do campo, Cristiano é uma figura global, reconhecida por sua disciplina, carisma e presença marcante. E quando o nome desse tamanho é associado a uma das maiores franquias de ação do cinema, é claro que a internet para prestar atenção. Mas será que essa possível aparição teria apenas um caráter de marketing? Ou poderia existir um papel pensado dentro da história? Mas na verdade, Cristiano Ronaldo, CR7, está oficialmente escalado para integrar o elenco de Velozes e Furiosos. Com o convite feito por Vin Diesel, a estrela do futebol deve aparecer no capítulo final da franquia, com um papel desenvolvido especialmente para ele. E o que parecia apenas rumores ganhou ainda mais força quando surgiu a informação de que o papel teria sido escrito especialmente para o Cristiano Ronaldo dentro do universo de Velozes e Furiosos. Não seria a primeira vez que a saga aposta em participações de grandes nomes para ampliar o seu alcance global, mas trazer um dos atletas mais famosos do planeta seria um passo em outro nível. Cristiano Ronaldo não é apenas um jogador de futebol, ele é uma marca mundial, com presença que ultrapassa o esporte e alcança entretenimento, publicidade e cultura pop. Pensando no estilo da franquia, muitos imaginam que esse papel poderia envolver cenas de luxo, velocidade ou até alguma sequência em cenários internacionais, algo que combine com a imagem global do CR7. Independente do tamanho do papel, a presença de Cristiano Ronaldo certamente chamaria atenção e traria ainda mais holofotes para o capítulo final da saga. E dessa forma, Velozes e Furiosos mostram mais uma vez que sabem misturar cinema, cultura pop e grandes personalidades para criar eventos que vão além do filme em si. Velozes e Furiosos 11 já é tratado por muitos como o capítulo final de uma das franquias mais duradouras do cinema de ação, com previsão de lançamento para 2027, uma história que começou lá no início dos anos 2000 e que ao longo do tempo se transformou em um fenômeno global. Depois de décadas acompanhando Dom Toretto e sua equipe enfrentando desafios cada vez maiores, o público espera que o último filme traga algo além de adrenalina. A expectativa é por um final que valorize a história, os laços entre os personagens e o legado construído ao longo de tantos filmes. A presença do craque português que atualmente defende o Al Nassr poderia marcar oficialmente a sua entrada no universo do cinema de ação. E não seria qualquer estreia, seria logo com uma das franquias mais populares e reconhecidas do mundo. No final das contas, tudo indica que Velozes e Furiosos 11 quer fazer mais do que entregar ação e velocidade. A possível volta de Brian representa o coração da franquia, numa conexão com a história que começou lá atrás e os valores de amizade e família que sempre definiram a saga. Talvez esse seja o maior objetivo da saga, não apenas encerrar uma história, mas deixar uma marca duradoura na memória dos fãs. Mais do que carros ou missões impossíveis, Velozes e Furiosos sempre foi sobre pessoas, conexões e legado. E agora fica a pergunta final: será que esse momento vai conseguir emocionar os fãs e entregar um final que essa história merece? Deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.